Gente, eu vou mostrar pra vocês o que é o tripé que segura a câmera. O tripé é isso aqui. Porque o professor, além de tudo, tem 3 metros de altura, então ele precisa de uma base bastante grande para conseguir chegar na altura da cabeça. É isso aqui o tripé. Gente, valorizem a educação e valorizem o professor. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, pelo menos tentando. Então a gente vai hoje falar do modernismo, como estava o mundo nessa época, nessa efervescência desse período histórico, que também foi um período da arte, um período da história da arte. O que a gente precisa entender do modernismo? Ele foi um período que surgiu ali no final do século XIX e foi até mais ou menos aos anos 70, eu considero até os anos 80 aqui perto, 1980. Foi uma época de bastante turbulência, de transformações sociais muito grandes e a gente tem uma obra aqui, talvez tenha um bar na frente da minha casa. Então, o que a gente precisa entender de uma perspectiva social e histórica desse período? Por que surgiu o modernismo e por que tem esse período na nossa história? Vamos pensar assim, como eu disse, o mundo estava passando por uma transformação muito grande, que era uma transformação totalmente tecnológica, principalmente industrial. Teve ali a Revolução Industrial, que foi a chegada das máquinas no cotidiano, das máquinas invadindo os espaços de trabalho. Foi um período dessas indagações, assim, será que as máquinas vão substituir os homens? Será que tudo vai ser automatizado? Vamos pensar assim, do homem do campo, saindo do campo e indo para as cidades em busca de melhores condições, em busca dessas facilidades que as máquinas traziam. Os serviços eles passam a ser então menos braçais e mais maquinários. Não sei se vocês já viram o filme, ou já ouviram falar, ou já viram o filme, enfim, chamado Tempos Modernos. Esse filme, olha o nome do filme, Tempos Modernos, tá? Esse filme é de 1936, ou seja, tava no auge do modernismo. Esse filme, ele tem uma cena bem interessante que é o Charlie Chaplin numa fábrica fazendo movimentos repetitivos. É uma esteira que passa por ele e ele faz sempre movimentos repetitivos, movimentos e movimentos. Não é um movimento que ele quer fazer a partir do trabalho, é um movimento que a máquina manda ele fazer. Então, até o movimento corporal, até a forma como as pessoas estavam lidando com as máquinas já não era uma coisa tão natural, tão orgânica, mas sim sempre pautada e sempre movimentada por uma máquina que estava coordenando a linha de produção, que estava coordenando e entrando nos espaços de trabalho, entrando nas casas, então tudo estava sendo super modernizado. Olha essa palavra de novo, modernizado. Bom, e dentro disso, a arte também estava aí no meio, querendo dizer, a gente quer se modernizar, a gente quer fazer parte disso, então bora fazer uma coisa nova aqui. Bom, então a arte, ela entra nesse meio também, ela entra nesse bolo tecnológico. Então ela vem para dizer, bom, estamos aqui, a gente quer entrar nessa esteira do Charlie Chaplin, né? A gente quer passar por aí, a gente quer também fazer coisas diferentes, já que até então a arte era uma coisa sempre voltada para um passado, era sempre uma coisa acadêmica, era sempre uma coisa mais elitista. Não que a arte até hoje não seja elitista, mas isso é uma discussão para uma outra aula, uma discussão para um outro momento. Ela aí já começa a invadir outros espaços ainda que muito pequenos, assim, mas ela começa a sair dos espaços mais conservadores, digamos assim, e entra num espaço de experimentação, entra num espaço de querer fazer coisas novas. Então a arte, além de experimentar, ela questiona ela mesma. Tá, pra que isso serve? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa maneira? Por que tem que ser pintado assim? Por que tem que ser esculpido dessa forma? Né? Por que tem as regras da pintura? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser outra forma? Então a partir daí surgiu o grande movimento modernista e que mudou totalmente o curso da arte e da história a partir de então. Então o modernismo ele se caracteriza por 4 elementos principais, né? Que é a ruptura com a tradição, a postura experimentalista, a valorização do cotidiano e a busca ou reconstrução de uma identidade. Que identidade é essa? Que identidade do século XX é essa que está aí perto? O século XX está batendo na porta. Como vai ser os rumos a partir de então? E é isso que o modernismo ele tenta buscar a partir dessas várias experimentações. Tem uma frase bem interessante que é: em vez de seguir ou copiar, procuravam a inovação, a criatividade, explorando, experimentando e tentando acessar novos conhecimentos e técnicas. Então eu vou reforçar bastante essa ideia, espero que fique na cabeça de vocês, essa ideia de que o modernismo é experimentação, é questionamento da própria arte e do próprio cotidiano e do próprio fazer em si.
Então, dentro do modernismo, dentro dessa esfera moderna, a gente tem uma coisa chamada vanguardas. O que são essas vanguardas? São esses vários ismos que a gente tem dentro do modernismo. Ismo é um sufixo que aparece em quase todas as vanguardas. Uma e outra vanguarda não tem esse ismo como um sufixo, mas a maioria tem. Vocês vão entender por quê. Vocês sabem o que é sufixo? Se vocês não sabem ou não lembram, eu vou relembrar aqui para vocês. Então a palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, quer dizer estar à frente de, avante, avant-garde. É como se a palavra vanguarda quisesse sempre caminhar em frente, caminhar em direção ao futuro, caminhar sempre em direção ao mais moderno possível, que era o que estava acontecendo na época. Eles estavam ali entrando no século XX e o século XX era futuro, era moderno. Então a vanguarda, ela sempre caminhava para frente, caminhava para o futuro. Então cada vanguarda trazia um conceito diferente, trazia um conceito que sempre caminhava em direção a esse futuro que era super tecnológico e super moderno. Ao longo das aulas, a gente vai falar um pouco sobre algumas delas, porque elas são muitas vanguardas. Dentre elas estão expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, simbolismo, Bauhaus, de Stijl, construtivismo, suprematismo, vorticismo, art déco, orfismo, raionismo, minimalismo, pop art, arte cinética, arte conceitual, neoexpressionismo. E não é que essas vanguardas elas foram surgindo uma depois da outra. Foi um movimento bastante intenso de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O modernismo e as vanguardas surgiram mais ou menos ali na Europa, e aí com o tempo elas foram se espalhando até os Estados Unidos. Então ficou ali Europa primeiramente, e depois os Estados Unidos. No meio disso teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, que foram acontecimentos bastante determinantes no período da história, no período da história da arte. Finalizou ali nos Estados Unidos como centro desse período moderno, que ele finaliza mais ou menos na pop art, minimalismo. Depois disso, a gente tem um pós-modernismo, que seria mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Pós-modernismo ou arte contemporânea, que aí é um tema um pouco mais complicado da gente tratar, mas que é bem interessante da gente entender como a história da arte, como também o modernismo e também os outros períodos da história da arte fazem parte do nosso cotidiano hoje, no contemporâneo ou no pós-moderno. Não só internacionalmente também, o modernismo ele veio com bastante força. O modernismo ele também esteve na Semana de Arte Moderna de 22. Olha esse nome, Semana de Arte Moderna de 1922. Que isso também é um outro tema para a gente tratar numa outra aula, que foi um movimento bastante específico e que também tiveram desdobramentos e tiveram vanguardas brasileiras. Vocês entenderam o que é o modernismo, o que são as vanguardas? O que foi esse período histórico? Se não entenderam, mandem mensagem. Se não entenderam, tirem suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.